Tem alguém? Só para... Não sei, ainda não entrou ninguém, então vamos continuar. Então se eu vou fazer um Pix, eu faço na sexta-feira. O ideal seria sexta de manhã ou Tá bom. entregar dinheiro vivo. O que eu quero, o pessoal já entrou aí no Zoom, esclarecer. Nós começamos o shiur um pouco mais cedo, não percebi depois para gravar, que com o shiur, por conta das perguntas e respostas, um shiur sobre Purim e as mitzvot de Purim que estamos tendo aqui, que as pessoas têm dúvidas. Então, não estamos tendo o shiur habitual. Então, só para esclarecer. É Aldo. Aí o... Eu ia reclamar, Rabino, pelo atraso aí. Eu ia reclamar no Procon, mas tudo bem. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Antes de mais nada, você não tem direito a reclamar. Quem vem aqui pessoalmente. O senhor é para quem vem. A gente dá uma colher de chá para quem está à distância. Então, vamos declarar. Mas a gente começou o senhor faz vários minutos e eu não me toquei de pôr para gravar, porque estamos conversando sobre Purim. Eu preparei, se bem preparei aqui o livro, mas começamos a esclarecer dúvidas e perguntas sobre as mitzvot de Purim e estamos discutindo sobre isso. Então, Boa. por isso que Nico não quer no anúncio que o shiur é do livro. Shiur coloquei. Mas vamos lá. Mas é bom dia, Aldo. E a todo o resto que está aí. Que quer dizer? Sim. A mitzvah do meio shekel. Vamos lá. A mitzvah do meio shekel, nós explicamos isso ontem. Temos uma mitzvah que é lembrança da mitzvah do meio shekel que tinha na época do Beit HaMikdash, que era trazido durante todo o mês de Adar. Hoje em dia é uma lembrança, por isso que falamos Zechel Machatzit Shekel, lembrança do meio shekel, que a gente faz na véspera de Purim, no dia de Tanit Esther, amanhã à tarde, de preferência, se faz. Porém, se alguém não fez amanhã à tarde, pode fazer na segunda-feira, antes da leitura da Megillah. E se não, pode fazer durante todo o mês de Adar. Sexta-feira. Então, sim. Se fosse... Sexta. Leitura da Megillah, tá bom. Foi alto falha. Queria ver se estavam acordados. Na verdade, que não acordou fui eu. Como se diz em psicologia, transmissão, não é? 10 reais cada um, mais ou menos. Não, mitzvah de meio shekel, eu vou conferir amanhã. Se costuma dar 3 moedas por pessoa, 3 moedas do valor de meio shekel. A gente tem moedas de meio shekel. O que você faz? Você dá uma moeda de meio shekel. Na verdade, a Torá estabelece que tem que ser machatzit, meio. No Brasil não temos moeda de meio real, temos moeda de 50 centavos. Então, o sábio diz que tem que ser uma moeda corrente no valor de meio. Por exemplo, pode ser meio dólar. Já que hoje em dia temos moeda de meio shekel em Israel, a gente tem várias moedas, então a pessoa o que faz, entre aspas? Ele compra essas moedas e depois ele coloca as moedas no pratinho para cumprir com isso a mitzvah, e ele fala, Zechel Machatzita Shekel. Tem que pôr cada moeda 3 vezes, porque 3 vezes a Torá está trazida a mitzvah. Então, você faz por pessoa 3 vezes, então pega 3 moedas. Em vez de pegar uma moeda 3 vezes, pega 3 moedas. Então, ele compra 3 moedas. Hoje em dia, o shekel para real, vou saber, amanhã vou perguntar direitinho, mas só para ter uma ideia, o dólar está mais ou menos 3,60 de shekel. É 1,5. Então, mais ou menos dá 1,60 de shekel para real. Então, se é meio shekel, seria um shekel e meio. Então, seria 2,40. Você costuma dar um pouco a mais, porque é lembrança para mostrar que não se faz com precisão também. E então seria mais ou menos 3 reais, calcula por pessoa. Eu posso fazer por meus filhos? Você deve fazer, pode fazer por eles, mas a mitzvah, o ideal seria eles fazerem por si próprios. Ok? O que essa tem a ver com a outra? Não, isso é outra mitzvah. E essa vai para onde? Calma. Então vamos começar de novo. Então, vamos esclarecer melhor. Porque eu respondi respondi a pergunta do Cohen. Ele, Cohen, respondi a pergunta dele. Mas vamos esclarecer. Na época do Beit HaMikdash... Em geral, quem responde é o Cohen. Não, Cohen abençoa. Ele não responde. Aí, na época do Beit HaMikdash, a Torá estabelece que, na verdade, no Mishkan e no Beit HaMikdash, tinha as oferendas cotidianas em nome de toda a comunidade. Essas oferendas comunitárias são responsabilidade de todos. Quem paga por elas?
Hoje em dia, se você vai para qualquer Yehudi, quem vai pagar por isso vai dizer Safra. Na época não tinha Safra, então era comunitária, todo mundo participava. Então ela estabelece como se banca isso. Cada um dava meia moeda por cada homem e maior de 20 anos, e disso se costumava, com essa arrecadação, se faziam basicamente 3 urnas e se ia com essas urnas utilizando para comprar essas oferendas cotidianas, que são em nome de toda a congregação participa. Hoje em dia não temos o Beit HaMikdash, não temos como trazer essas oferendas, mas os sábios estabeleceram que se faça o zecher, uma lembrança. Para quê? Para que não seja esquecida essa responsabilidade comunitária. Então, hoje em dia também temos a mitzvah, entre aspas, de nossos sábios, de fazer essa mitzvah do meio shekel. Quando nós fazemos a mitzvah do meio shekel, como fazemos? Cada um dá meio shekel. Como é uma lembrança, se costuma, porque está trazido 3 vezes na Torá, dá 3 meio shekel. E aí tem uma regra, não pode dar a mais, não pode dar a menos. Então, você, quando compra, entre aspas, essas moedas, dá a mais. Nos Estados Unidos também a pessoa faz com meio dólar. Esse dinheiro é para as causas comunitárias. Não é causa individual. Por exemplo, você dá para um pobre em Purim, é algo individual, é tua obrigação individual. É obrigação de cada um e um dar presentes para os pobres. Então, isso daqui não, isso aqui não é individual, isso aqui é comunitário. E isso se costuma destinar para estudo de Torá, para sustentar a sinagoga, para aquilo que era comunitário, porque é algo que de alguma maneira estuda a Torá no sentido não para o estudante, sino para viabilizar. Então, por exemplo, pagar o cafezinho que faz as pessoas vir estudar a Torá, que são as coisas comunitárias, entendeu? Que não tem necessariamente um destinatário, senão o destino final é a comunidade. Por isso que sinagoga é um exemplo claro. A sinagoga é para todo mundo, não? Todo mundo é bem-vindo, mesmo que não paga, ok? Então, isso daqui é o destino desse dinheiro que você perguntou. E quando se faz assim? Essa mitzvah se costuma fazer amanhã à tarde, de preferência, Também por... antes da leitura, não, amanhã, quinta-feira, jejum de Esther, no dia do jejum de Esther, antes da leitura da Megillah, durante o dia até o pôr do sol, já até às 18h22. Se a pessoa, por alguma razão, não conseguiu fazer, ela pode fazer isto, no caso, na sexta-feira, antes da leitura da Megillah. Se não, pode fazer até o final do mês. Ok? Só que aí, por exemplo, hoje em dia no Brasil não é tão fácil que ele vai conseguir 3 moedas de meio shekel. Aqui a sinagoga a gente disponibiliza tanto na quinta tarde quanto na sexta-feira. O quê? As moedas de meio shekel para poder cumprir com a mitzvah. Isso que acabamos de falar. Ah, então tem, de fato, a moeda de milkshake. Nós temos. Nós temos. E tem um pouco mais do que 3, para que várias pessoas possam cumprir com a mitzvah simultaneamente. Mas tem que comprar essas. É que você tem que dar, tem que ser tua. Como é tua, entre aspas. Se compra. Então, mais ou menos é essa questão. Tem uma mitzvah mais bonita. Machatzita shekel ve shekel HaKodesh era uma moeda de meio shekel de prata. Hoje em dia, não temos moedas de prata de meio shekel. Então, muitas pessoas costumam comprar a moeda de meio shekel pelo valor de meio shekel de prata, que é aproximadamente 9,5 gramas de prata pura. Eu costumo todo ano verificar quanto está o preço da prata. Você checa no Google, porque tem bolsa, etc., e dar um pouquinho a mais. Então, você calcula, dá mais ou menos equivalente a 10 gramas de prata. Dessa maneira, você cumpriu com a mitzvah, como que diz, da melhor maneira, de acordo com a Torá. Isso dá um valor, hoje em dia, de mais ou menos R$ 50. Vê aí quanto que está a grama de prata, por favor. Isso já que puxou o celular. Mesmo que pegue las moedas De meio shekel, você compra a moeda de meio shekel por aquele valor. Eu, por exemplo, costumo fazer, eu consegui comprar 3 moedas de meio dólar de prata, que inclusive são muito mais caras, porque são moedas de, como chama? De colecionador. Então, vale, sei lá, 4 ou 5 dólares cada moeda, porque são moedas antigas. Dessa maneira, eu consigo cumprir com a mitzvah com essas moedas. Então, faço a mitzvah da melhor maneira possível. Então, eu uso como moeda de meio dólar de prata, que na prática seria o melhor hoje em dia. Achou?
5,36 cada grama. Cada grama. Então, 5,36 são R$ 54, vai. 10 gramas, equivalente. Então, são, entendeu? E 54, que você dá R$ 54, aí vamos dizer, é a mitzvah com certeza mais nobre que tem no cumprimento da mitzvah de meio shekel. Com capricho mais caprichado. Que nem você vai comprar um carro, comprar um Fusca ou comprar uma Ferrari. Os dois são carros, os dois te levam. Simples. Os dois, uma Maserati. Mas essa fica. Esse dinheiro geralmente fica para a sinagoga, mas essa é a finalidade. Mas é dessa época também. Esse é o momento dessa mitzvah. Sim, esse é o momento da mitzvah. Vamos lá. Mas essa mitzvah de meio shekel. Fora a mitzvah do meio shekel, em Purim temos a mitzvah de dar dinheiro para os pobres. Que aí é um destino diferente e uma mitzvah diferente, totalmente diferente. Como explicamos hoje depois da Tefilá, o sentido dessa mitzvah é simplesmente para a gente provar e demonstrar que nós somos um povo dividido. Na verdade, meforado, como se tivesse a palavra, não, separado, meforado quando tá dividido, já tem divisão, está rasgado, como se fosse em pedaços, sabe? Tipo rasgado em pedaços, a ideia seria. Ou seja, um não consegue conciliar com o outro. Quando você corta um tecido com tesoura, você coloca um do lado do outro, pareceria que continua. Quando está rasgado, você fica difícil colocar uma parte com a outra. Então, é como se um já não tem mais conexão com o outro, a ideia. Isso que a Mana alegou. Nós, através dessas duas mitzvot, Matanot Le'Evionim, que presente para os pobres, e Mishloach Manot, na verdade, que são presentes comestíveis um para o outro, demonstramos não somente a fraternidade, sino a responsabilidade que temos um pelo outro. Quando você cuida das necessidades do mais necessitado, do mais carente, etc. Então, isso daqui são as mitzvot básicas de Purim, e por isso que Purim talvez é uma festa tão importante, está trazido pelo conceito de que é uma festa de solidariedade, onde digamos assim, a festa onde você expressa como somos um povo só e nos importamos um com o outro. E isso daqui é muito, muito bonito, muito especial, e uma das coisas que Simbólico. não é simbólico, essa é a ideia. Tá. De alguma maneira, esse simbolismo te provocar, você faz forçado, calma, mas tudo bem, mas é simbólico o conceito de trazer fraternidade, de você adquirir o hábito, de você perceber que temos uma obrigação de zerar um pelos outros, pelo menos uma vez por ano. Entendeu? De que temos uma responsabilidade social, uma responsabilidade, como chama? Onde um se importa com o outro. E a questão que, por exemplo, Mishloach Manot, mandar presentes, todo mundo tem que mandar. Mesmo enlutado. Se costuma que não se manda ao enlutado. Por quê? Porque como ele está enlutado, para não ficar feliz e alegre. Ok? O luto pelos pais durante 12 meses e por irmãos, cônjuges e filhos durante um mês. Mas a questão é simplesmente, se você está de luto, então ninguém quando te manda nada, você recebe presentes, isso te alegra. Então, peraí, não vamos alegrar para que você não fique, não vamos te mandar presente para que você não fique alegre. Basicamente esse é o sentido. Ok? E a própria festa de Purim, para quem está enlutado? Ele pode ir. Calma, o que significa a própria festa? Vamos esclarecer. Própria festa, as comemorações, e tem a leitura da Megilá. A leitura da Megilá ele tem obrigação de ouvir. Isso se ele está no Está de Shiva. luto, no Shiva, se ele pode trazer para ouvir a Megilá na casa dele, melhor, com Minyan, se não, ele pode ir ouvir a Megilá. Ele vai na sinagoga para ouvir a Megilá. Isso em relação à leitura da Megilá. Em relação às festas que se fazem, comemorações, com baile de fantasias, etc., etc., na prática, a gente tem, como se diz,
a mitzvah ou a obrigatoriedade de fazer com a melhor maneira possível, com música e alegria e tudo para o povo, e para as crianças principalmente. Então, o que a gente faz, se a pessoa pode participar, por exemplo, se ele vai levar seus filhos, ou sei lá o quê, ou se não, não tem obrigação de participar, mas se ele quer, então que ele sirva alguma coisa, que ele tá lá a serviço. Então, vou de voluntário para ajudar, sei lá, a cuidar de monitorar o brinquedão das crianças, ou vou estar lá ajudando a servir refrigerantes, ou vou estar lá ajudando a comer os neyaman. Não, isso não vale. Entendeu? Eu já tem que estar, ele está lá com uma função de voluntário, aí não tem problema nenhum. Ok? O de voluntário eu que acrescento para não ter que pagar para ele por isso. Ficou claro? Alguma dúvida? Parece que conheço mesmo o quesito de união que o Ramin estabelecer a mitzvah do Meshach sem Purim, porque ela era antes. Essa mitzvah existia antes e existia a festa de Purim. Na verdade, não tem nada a ver alho com bugalho. Mas, eu vou traduzir primeiro a tua pergunta para quem não é tão erudito quanto você. A pergunta que ele fez tem uma mitzvah de meio shekel. A mitzvah de meio shekel consta da Torá. Foi dada para, como falamos, construção do tabernáculo, etc. E está na Parashá desta semana, inclusive. Contudo, no início da Parashá. Contudo, Purim, uma festa pós-bíblica, muito posterior. Quando o povo estava exilado na Babilônia, na Pérsia. Então, o que ele diz, espera aí, não tem por que fazermos em Purim. Primeiro que nada, vamos separar o joio do trigo. A mitzvah do meio shekel foi instituída já na época da Torá e depois nossos sábios estabeleceram que esse dinheiro deve ser dado no mês de Adar, porque é o último mês do ano. Então fazemos a coleta para no ano que vem tem que ter orçamento para providenciar. Sempre o orçamento você produz, prepara quando? Antes. Não adianta preparar o orçamento depois. Então vai chegar o mês de Nissan do ano que vem, que é o primeiro mês do ano, conforme a Torá estabelece, que vai ser daqui 3 semanas mais ou menos. No domingo, começa no domingo 30. No domingo 30 de março vai começar Rosh Chodesh Nissan. Voltando ao assunto. Então, vai chegar primeiro de Nissan, eu tenho que ter caixa. Para quê? Para poder fazer frente a essas despesas comunitárias. Nossos sábios estabeleceram na Mishnah, Mishenichnas Adar Mashmiin ala Shekalim. Desde que começa o mês de Adar, já todo mês de Adar é apto para quê? Para recolher esse meio shekel, esse shekalim. É isso que nos ensina. Já que vai fazer no mês de Adar inteiro, pode fazer no mês de Adar, mas melhor aproveitar e acrescentar com um dia de jejum, que o dia de jejum que tem que dar tzedakah, um dia que incrementa e tudo. Então aproveita, já por cima de Purim. Simplesmente, por isso que falamos antes, se prestasse atenção, que podia cumprir a mitzvah, se não fez na véspera de Purim, podia fazer no dia de Purim de manhã, e se não podia fazer o resto do mês. Ou seja, não é necessariamente com Purim. Porém, na Gemara, em Masechet Megillah, está trazido uma história interessante, uma explicação. Quando nós lemos na Megillat Esther, quando Amán foi pedir para Hashverosh para aniquilar o povo de Israel, tenho aqui, obrigado, que foi para aniquilar o povo de Israel, o que Amán argumentou? Olha, eu estou consciente que vou te aniquilar um povo inteiro. Um povo que não justifica, não merece, pode aniquilar, não tem prejuízo. Mas se você está receoso que eles vão parar de pagar impostos e tudo mais, eu vou te compensar, vou te dar 10.000 shekel. Naquela época era uma fortuna, para compensar pelo prejuízo eventual que você vai ter de perder esses povos aí, que vão pagar tributos, etc. Então eu vou te compensar. A Hashverosh, que também não era flor que se cheire, o que ele diz? Olha, não tem problema. Pode aniquilar o povo e não precisa me pagar nada. Mas ele pensou, Aban, que com o argumento do dinheiro ele ia conseguir mais um argumento. Explica nossos sábios na Gemara. Esse Rasha, esse malvado, pensou que com a mitzvah do shekel ele ia conseguir alguma coisa boa, mas no céu já estava equilibrado. Por quê?
porque a Kadosh Baruch Hu já deu a mitzvah do meio shekel antes do shekel dele. O nosso meio shekel já tem a prioridade. Então, quando ele veio, falou, bom, tá bom, um mata o outro, acabou, estamos quites. Não tem nada. Por isso que ele não precisou dar e não fez efeito. Porque nós tínhamos a mitzvah do meio shekel. Isso responde à ligação com Purim. Ok? Então, dessa maneira, nós temos claramente essa passagem. E, na prática, a mitzvah do meio shekel é um mérito muito grande e mostra para nós como cada um é metade, como cada um precisa do próximo, essa fraternidade, novamente, de que ninguém está completo sozinho, ninguém pode dizer eu me basto, eu sou suficiente, até para meio shekel tem que ser um com o outro. Nós explicamos no Shabbat Shekalim uma explicação que cada um tem que ter consciência de que ele é somente uma metade. Nunca chega na plenitude. Acabou? Tem que saber sempre. Eu não passo de uma metade. Espiritualmente, podemos dizer, minha outra metade quem é? É minha alma. Que você não percebe. Você não percebe que você tem uma alma. Você é corpo. Se quando te dói o estômago, você sente, não? Quando te dói o pé, você sente. Quando dói o ouvido, você sente. Quando dói a alma, o que significa dor de alma? Tristeza. A alma sofre. Não quero entrar no mérito da questão, mas tem o lado material e o lado espiritual. São as duas metades que conformam a gente. A gente temos esse lado. E nós somos evidentes o nosso lado material. Por exemplo, do mesmo jeito que explicam os sábios que alimentamos nosso corpo, devemos alimentar nossa alma. Você sente fome espiritual? Não necessariamente. Ok? Então, e assim por diante, do mesmo jeito que alimentamos nosso corpo, devemos alimentar nossa alma. Quando temos fome, sentimos a fome no corpo. Na alma, não necessariamente. E assim por diante. Isso faz parte que a gente não está tão refinado, etc. Assim. Porém, voltando ao assunto, outra explicação que a metade sou eu, a outra metade é o próximo. A mais simples. E que a outra metade sou eu, a outra metade é Hashem. Então, tem várias explicações do meio shekel. Por que é o meio shekel? Ok? Outra explicação muito bonita é que você nunca atinge a plenitude. O homem, dizem nossos sábios, sempre ele termina a vida sempre faltando metade. Não existe ninguém, nunca ninguém está satisfeito, nunca ninguém atinge metade dos sonhos que ele tinha, na melhor das hipóteses. Ele sempre tem, isso faz parte. Então você percebe que você é uma mera metade. Ora por aqui. Um bom dia para todos.